Oi pessoal, aqui é o Rafa. Quer entender por que você não deve estudar teoria se quiser trabalhar com IA? Fica comigo nesse vídeo. Pessoal, obviamente esse título é uma grande provocação para vocês, porque eu sou um cara que estudou muita teoria na vida, certo? Mas eu não acho que você deve estudar teoria para trabalhar com IA. Você deve aplicar a teoria para trabalhar com IA. E eu vou explicar para você nesse vídeo. Vou trazer alguns exemplos de qual é a maior ferramenta que a gente tem estudando teoria. E a palavra-chave para quem quer trabalhar com IA ou qualquer área de tecnologia em ciências é abstração. O que é uma abstração? Esse gráfico que está aparecendo aqui para vocês pode ser um gráfico onde você olha x e y, mas para mim isso pode ser um carro parado. Um carro parado, essa linha aqui. Agora essa outra linha que apareceu aqui, o carro está começando a se movimentar e você está imaginando o carro se movimentando em uma velocidade constante. Agora esse outro gráfico que apareceu aqui, o carro começou a acelerar. Eu não preciso de um desenho de carro, eu não preciso de um modelo de 3D de carro do carro andando. Eu preciso ver esse gráfico simples para ver isso. O que me traz isso? A abstração. Por que isso é importante? Porque na medida que você cresce na sua carreira, os seus desafios viram menos marretar código e mais pensar em soluções. Pensar em soluções diferentes. E onde é que está a resposta para essas soluções? Na teoria. E por que está na teoria? Porque ela te permite fazer abstrações. A ciência é recheada de exemplos fascinantes de abstrações. E para você, em IA especificamente, não é diferente. Vou dar um exemplo prático de como a ciência e você beber de outras fontes funciona. Em 1827, um botânico estava lá estudando como acontece o processo de polinização das flores, e ele entendeu que pequenos choques numa partícula de pólen fazia o movimento, né, na água do pólen se dispersar, e ele começou a ver padrões nesse movimento. O nome desse cara era John Brown. E ele descreveu uma coisa que ficaria conhecido hoje como movimento browniano. Isso em 1827. Praticamente 70 anos depois, se eu estou errado nas minhas contas, em 1905, um pesquisador pouco famoso chamado Albert Einstein, sim, esse mesmo, ele vai lá e descreve matematicamente esse mesmo movimento browniano para explicar o movimento de uma partícula. Sim, um modelo atômico, ele explica essa partícula. Os 3 papers que Einstein publicou na vida que lhe renderam toda essa notoriedade foram o movimento browniano, relatividade e efeito fotoelétrico. Para efeito de curiosidade, o que deu Nobel para ele foi o efeito fotoelétrico. Não foi nem o movimento browniano, que pouca gente sabe que ele que desenvolveu matematicamente isso, e nem a tal da relatividade, que é o maior trabalho acho, da vida de um dos maiores ícones da ciência do século XX. Histórias à parte, a história não termina aí. Esse mesmo modelo matemático, anos mais tarde, na década de 60, 2 economistas olharam para esse modelo e entenderam que esse modelo pode ser aplicado para descrever o preço de uma opção de venda no mercado financeiro. Olha que fascinante! É a mesma matemática, é a mesma ideia. Um botânico do século XIX consegue descrever um modelo que mostra como o pólen se movimenta. 70 anos depois, Einstein consegue, com o mesmo modelo, descrever como uma partícula se movimenta. Anos mais tarde, 70 anos mais tarde de novo, alguns economistas olham para esse modelo e descrevem um modelo de precificação de opções de compra no mercado financeiro com a mesma matemática. Claro que não é a mesma, claro que teve desenvolvimentos. Eu não estou falando que a matemática do século XIX é a mesma que foi utilizada na década de 70. Esse modelo da década de 70 de finanças é o modelo Black-Scholes. Se você estuda finanças, tem 2 coisas na tua vida que você precisa saber. Portfólios e Black-Scholes. Depois disso, nada na teoria financeira mudou nos últimos anos, tão relevante quanto esses 2 modelos. Essa é uma base do sistema financeiro moderno, são esses 2 modelos, portfólios e Black-Scholes. E olha que maravilha, a matemática ela é capaz de abstrair, você consegue pegar pequenas nuances de modelo e conseguir desenvolver, conseguir trabalhar no seu problema específico. E na área de dados, não é porque um modelo ele não tem uma aplicação monetária que necessariamente é um modelo ruim. Tem colegas na área da matemática que o PhD dele, por exemplo, foi desenvolver e estudar as propriedades de convecção de uma função. Que serve para quê? Para nada hoje. Daqui a 50 anos alguém pode olhar para essa função e aplicar alguma coisa. Temos vários exemplos em IA. Se você começou a estudar IA um tempo atrás, você pode ver que você usava uma função de perda, geralmente um otimizador, que era o RSM, você tinha outras funções, e hoje a gente usa o otimizador Adam. A gente usa o Adam justamente porque alguém entendeu que as condições de convergência desse otimizador Adam são melhores para problemas de machine learning e IA em geral. De onde veio isso? Da teoria, da abstração.
Eu não acredito que você tá aqui nesse canal, você quer ser um júnior a vida inteira, certo? Você quer crescer. Você vai crescer abstraindo, entendendo como aplicar modelos. E agora eu vou trazer um exemplo super real do meu dia a dia, de como eu precisei utilizar teoria, aplicar, não só estudar, aplicar teoria na vida real. Problema de produção. Decidir como você colocar um modelo de machine learning em produção, um modelo de IA, seja ele qual for. Existe um processo natural que todo mundo faz, treina o modelo, separa treino e teste, pega as métricas de avaliação e vê se você melhorou ou não. Qual que é o problema disso? Isso é manual. Já tem outros vídeos aqui no canal que eu falei que a palavra do ano para 2024 é automação, certo? E o desafio é automatizar esse processo de deploy de modelos. Se eu estou falando de um modelo de machine learning, um modelo de IA, eu consigo fazer todo esse processo manual, avaliar, ter as métricas visualmente. Eu, profissional de IA, especialista em IA, eu consigo decidir se eu vou fazer o deploy desse modelo ou não, certo? Mas como você tem 512 modelos, você consegue fazer isso? Você tem que automatizar isso de alguma maneira. Toda vez que você automatizar alguma coisa, você vai ter que abstrair alguma coisa, certo? Criar critérios para fazer isso. No começo, vamos tentar fazer todas essas métricas e criar uma solução, uma função difícil pra caramba de manipular e de dar manutenção, para saber se a precisão aumentou, se o recall baixou, se a acurácia está boa. Existem diversas aplicações e para essas aplicações que a gente queria, a ideia chegou na engenharia, a restrição era, eu quero um critério único que a máquina consiga ler, que o código consiga ler. Ó, esse modelo tá bom, manda para produção. Esse modelo tá ruim, não manda para produção, vai revisar. Justamente porque os modelos ruins a equipe consegue dar conta de revisar, os modelos bons não tem o que falar, vai para produção, vida que segue o cliente melhor, a gente consegue ver as métricas caindo, custo abaixando, lucro aumentando, certo? Esse é o desafio, sintetizar isso em uma única métrica. E se você já fez o deploy de algum modelo de AI e Machine Learning, você sabe o quão difícil é isso, quantas métricas você tem para avaliar. Métrica de negócio, impacto de negócio. Nesse desafio eu fiquei uns bons meses tentando entender, estudando, e onde é que eu fui recorrer? Pessoal, o meu trabalho específico, para esse trabalho específico, não tem literatura, não tem livro, não tem onde recorrer, não tem professor para perguntar. É você na trincheira lutando com a realidade. É você se deparando com os desafios da realidade. E onde eu recorri a isso? A base. Entender o que eu estava fazendo. E olha só que interessante o problema. O problema é o seguinte, né? Nós não estávamos interessados especificamente em acurácia, em taxa de acerto, taxa de erro. O negócio estava mais interessado nos valores de confiança do modelo, da previsibilidade do modelo. Era um modelo de classificação binária, então ele soltava um valor entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, mais seguro o modelo está, que isso é um exemplo positivo. Mais próximo de 0, menos seguro está, que é um exemplo negativo. Se você já rodou um modelo de classificação, de regressão binária alguma vez na vida, você provavelmente vai colocar um threshold, acima de 5 é 1, abaixo de 5 é falso, e por aí vai. Nossa aplicação ela não usa isso, ela usa o valor em si, esse intervalo de confiança, certo? E o que eu quero, esse gráfico está aparecendo aqui para vocês agora, né? Eu quero que esse gráfico azul aqui, quando eu retreinar o modelo, eu quero que essa parte de cima ele vá mais para a direita. Por quê? Porque os exemplos positivos, eu quero que eles estejam cada vez mais para a direita, e os exemplos negativos, que é esse gráfico aqui na parte de baixo, eles fiquem cada vez mais para a esquerda, certo? É isso que eu quero de um modelo, no nosso caso, a nossa aplicação muito particular específica, isso não é uma regra para qualquer modelo. O que calcula essa distância? Qual é a métrica que faz isso? A métrica que faz isso, existem várias. Uma simples que eu posto para você é a métrica de assimetria. A assimetria, ela calcula o quão assimétrica é uma distribuição ou não em relação a uma distribuição normal, centrada, certo? Como é que eu comecei a desenvolver esse índice? Qual que foi a ideia geral dele? Bom, se eu quero que esse treco aqui, essa parte de cima que está aparecendo, esteja cada vez mais para a direita, eu quero que a assimetria desse cara cada vez mais positiva, certo? E a assimetria desse outro cara seja cada vez mais negativa. Mas existem casos como esse outro que está aparecendo aqui, que ele não está muito claro se o ganho é aleatório ou não. Será que eu tive um ganho de verdade ou foi um ruído estatístico? Olha isso como está pertinho. Pode ser que eu tive um ganho aqui ou não. Então, eu medir a diferença de assimetria não é o suficiente. Eu quero entender se a distribuição de probabilidade mudou significativamente ou não. O que eu fui fazer? Teoria! Qual é a teoria que consegue medir como uma distribuição muda em relação a outra? Tem várias. Uma bem simples, de baixo poder computacional, é o divergente de Kuba-Leibler. Essa fórmula bonitinha que está aparecendo aqui. Assusta no começo, mas, gente, super tranquilo de explicar ela. Mostrei a fórmula agora. Olha que código Python super simples aí de você implementar. Viu? A matemática às vezes é só um pouco feia. Ela tem uma roupagem não feia para quem não é iniciado, porque não entende. Mas se você
Pega a matemática, transforma em código. Duvido que vocês não entenderam esse código Python. Não tenho certeza que todo mundo entendeu essa fórmula, mas esse código Python todo mundo entendeu do que é o divergente Cuba Library. Ele geralmente ninguém fala o nome inteiro, a gente chama isso de divergente de KL, ou KL Divergent. A ideia dele é medir quanto uma distribuição muda em relação à outra. Só que o divergente não se preocupa com a direção que a distribuição mudou, certo? Ele vai falar se a distribuição mudou ou não. Se o divergente for zero absoluto, ele fala, cara, a distribuição não mudou nada, mesma distribuição. Quanto maior ele, mais diferente é a distribuição. Ideia que tirei da minha cabeça, validei no meu caso, não façam isso no modelo de vocês. No meu problema de negócio, qual foi a minha ideia? Combinar a diferença da simetria com o divergente Cuba Library para criar um índice que às vezes fica entre 0 e 1, se o modelo está na maioria das vezes. Hipoteticamente, ele pode ser negativo, ele pode ser infinito positivo. Na maioria das vezes, fiz simulações, simulei 1 milhão de vezes, milhares de vezes, para ter esse experimento. Se vocês quiserem também no futuro, eu faço um experimento, um vídeo mais técnico explicando como eu fiz isso. Mas usei lá o tal do Monte Carlo para avaliar quais possíveis cenários. Ele gera, às vezes, alguns valores negativos, às vezes gera, às vezes, alguns valores extremos. Mas, no geral, esse índice ele fica entre 0, 1, 2, às vezes, né? Então, olha só que interessante. É um número que eu consigo resumir o que eu quero do meu modelo. Eu quero modelos que esse gráfico aqui de cima fique cada vez mais para a direita e esse gráfico aqui de baixo cada vez mais para a esquerda. Dane-se o modelo. 512 modelos eu posso usar exatamente o mesmo índice. E qual que é a regra que a gente fez? Acima de 0.10, manda para o deploy. Abaixo de 0.10, manda para revisão. Valores negativos, descarta. O modelo está muito ruim. Pessoal, não tem livro isso. Pessoal, não tem curso. Tem agora, talvez tenha eu falando para vocês, talvez alguém veja aqui, tenha essa ideia de aplicar isso, mas a realidade é que quando você fica um profissional sênior na área de IA, de dados, o que vai te demandar é resolver problemas de negócios difíceis, problemas que ninguém resolveu. E a maior aliada para você fazer isso é a teoria, porque a teoria permite te abstrair todos esses fatores. O fator de assimetria, o valor divergente, são só teorias que me permitem abstrair um comportamento. Eu quero um modelo bom. O que é modelo bom? Não sei. Modelo bom é muito abstrato. Modelo bom, no meu caso, é isso que eu falei para vocês. Gráfico de cima, mais para a direita. Gráfico de baixo, mais para a esquerda. E é isso que esse índice que eu criei, ele faz. Eu consegui sintetizar em um número, como o pessoal da engenharia me restringiu, a minha aplicação. E, pessoal, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou especial. Eu só entendi que se você não aplicar a teoria, não adianta nada você estudar a teoria, a não ser, é claro, que você fosse um acadêmico, um pesquisador. Se você, como eu, que está na indústria, se você quer melhorar na parte de IA, se você quer crescer na carreira de IA e dados, estude teoria, mas também aplique a teoria, certo? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se quiser discutir, super aberto a discutir as opiniões de vocês. Se quiserem que eu faça esse vídeo aí mais técnico, também deixe aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.